altar tem valor por causa do que está sobre o altar. Portanto, as declarações de um altar são determinadas pelo que está sobre o altar. Êxodo 9, 35 e 36. E o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha falado por meio de Moisés. Ele tinha o valor do que Israel representava. Então, para Israel, aquilo era dele. E Deus está dizendo, essa é a minha semente. Mas Faraó está dizendo, eu não vou deixar ir porque eu sei o valor que isso tem para você. Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se chama Dorcas. Essa mulher era cheia de boas obras. Essa é a semente para o altar dela. E esmolas que ela fazia. Assista isso. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. Quem? Quando eles se lavaram, isso significa que Rigamotes havia se estabelecido, e eles lavaram o corpo para que ele não cheirasse mais. Eles a colocaram no quarto superior, morta, mas ela tinha uma semente. E por isso mesmo, como o líder estava perto de Jope, e os discípulos ouviram que Pedro estava lá, enviaram-lhe 2 homens pedindo que ele não demorasse a ir até eles. Então Pedro se levantou e foi com eles. Quando ele chegou, levaram-no ao quarto superior. E todas as viúvas estavam ao lado dele, chorando. As viúvas não podiam orar por seus próprios maridos. Não havia valor algum sendo oferecido no altar por seus próprios maridos. Por isso, elas oraram para que o apóstolo trouxesse de volta Dorcas. Assim, as declarações de um altar são motivadas pelo valor do que você coloca sobre o altar. Você não está entendendo isso. Há tantas pessoas cujas vidas são altares. Quando você invoca o altar para falar, você não invoca falando. Você diz, lembra-te, Deus, daquele dia. Eu ganhei 15 pessoas para Cristo no último domingo. Nos próximos 2 meses, 200 estarão aqui. Lembre-se do valor do altar. Então, o seu valor não está apenas em você. Muitos têm planos, só Deus tem propósitos. Você tem um plano de começar um negócio que lhe dará uma conta bancária de vários milhões de dólares. Ainda assim, Deus tem um valor para o seu propósito. Quando há um Jacó, também há um José. Mas observe o que eles mostraram ao pai. Seu filho foi morto e desapareceu. O que eles mostraram? As roupas com sangue. Imagine que o pai pudesse dizer que este é meu filho. E então podia ver o sangue e ainda pensar que o sangue era de seus filhos, quando usaram sangue de cordeiro. Isso significa simplesmente que é possível que meu sangue seja visto dentro do sangue de Jesus. Então, a profundidade do meu crescimento no conhecimento de Cristo pode ser detectada por testes de DNA no reino espiritual. Não, você não está me ouvindo. Quando meu sangue é derramado, eles podem medir a quantidade de Jesus nele. A ideia é o quanto de Jesus está dentro de você. Similar. Para que quando as pessoas comecem a falar contra você, elas estejam falando contra a sua vida. E sua vida está no sangue, porque a Bíblia diz no livro de Levítico, a vida de um animal está no sangue. Então, se você afeta a minha vida, você está afetando o meu sangue. Indeed. Se você fofoca sobre mim, você está fofocando sobre a minha vida. E você está tocando o meu sangue, mas a quantidade de Jesus em meu sangue agora Certo, indeed. me dá o quê? O nível mais alto do altar. Porque o altar, lembre-se de que quando Jesus entrou, ele teve um problema. Eles o viam como um jardineiro, enquanto as roupas que ele estava vestindo eram as mesmas que um padre usaria. Então eles disseram, onde, mestre? Onde você colocou o corpo dele? Porque ele teve que ir à sala do trono e começar a se aspergir sangue no propiciatório, para que as pessoas que estavam presas no Antigo Testamento, o Davi, todos aqueles generais pudessem entrar no céu. Lembre-se de quando ele morreu na cruz. Eles ressuscitaram em seus túmulos, mas não podiam sair de seus túmulos. Sim, está no livro de Mateus. E então, depois que ele ressuscitou, eles saíram e foram para a cidade, para lugares de interesse. Sim.
E então tiveram que ir para o céu. Por que eles estavam esperando e não podiam ir para o céu? Porque o sangue de Jesus ainda não havia sido aspergido no propiciatório, porque era a oferta. Então, o valor daquele sangue no altar abriu as portas do céu, para que eles pudessem passar do paraíso para o céu. Então, a profundidade de informação que você tem sobre Jesus é a quantidade de Jesus que está em você, que também pesa no altar. Vai além dos ciclos do templo e do santuário, de acordo com a medida do santuário, mas agora, onde você está neste momento, você acha que é só você? Porque alguns de vocês não têm nada no altar. Assim, as declarações de um altar, você precisa assistir. O que acontece quando você reza? A oração não é um monólogo. Você não está falando sozinho. Sinta o nó da vitória em seu espírito. Você entende? Há momentos em que você reza e não sente que nada se moveu. Você não precisa que sua oração passe do teto. Você apenas reza e pensa. Sabe de uma coisa? Parece que a urgência que eu tinha em relação a esse assunto desapareceu. Você já ficou angustiado e ficou orando, e então se levanta e pensa. As coisas ainda estão difíceis. Volte. Sabe de uma coisa? Mesmo quando você realmente pecou e fez algo errado, digamos que você está dirigindo sem carteira e a polícia está atrás de você, até o seu espírito te diz, isso significa que as línguas que você fala estão lhe dando coragem. Amém. Eles estão invocando essa coragem dentro de você. Você está entendendo isso? Então, o que as línguas realmente fazem? A Bíblia diz, aquele que fala em língua desconhecida, ele se edifica, ele se ergue como um edifício. Todo o medo que você sente toda vez que algo acontece, se você substituir por línguas, eles dizem que algo aconteceu, você diz, eles não sabem por quê. Não estamos falando sobre o dinheiro que você dá na igreja. Não entenda errado. O valor dos altares. Isso é uma pequena parte de um valor. Quantas horas você passa com Deus? Você está agregando valor ao altar? Amém. Há muitas e muitas pessoas, um número considerável. Temos um volume que está muito alto, de fato, no reino do Espírito, porque o altar delas está no modo básico, um modo fundamental e inicial. Satanistas estão ocupados matando criancinhas para bagunçar a sua vida. E porque você é um cristão ocidentalizado, acha que vai superar isso com $1. Hora da oferta, $1. Pai, eles estão tentando me matar. Você acha que estou falando para dar 2.000? Não. A medida ali não é dinheiro, é o valor do seu altar. Sim. O que eleva o seu volume quando você está diante de Deus? Quando você ora, o diabo pode dizer, agora vem um homem com um altar mais alto que o meu. Duas forças estão lutando. O diabo está deste lado, Deus está deste lado com os israelitas. E Deus já havia dado a profecia de que esse rei, o rei inimigo, certamente perderia para os israelitas. Enquanto ele observa essa terrível situação, ele pegou o seu único e precioso filho, colocou-o diretamente na linha de frente da guerra e o matou, seu único e amado filho que poderia ter se tornado o próximo rei. Ele o matou, completamente morto. É isso aí. Então ele pegou o seu filho mais velho, que deveria reinar em seu lugar, e o ofereceu como holocausto sobre o muro. A profecia disse que o diabo está perdendo. E Israel é o povo com Deus e seu profeta, e houve grande indignação contra Israel, mas Deus está apoiando Israel. Mesmo assim, o inimigo sacrificou ao diabo, não a Deus. E Deus mudou de lado. Eu não sei, homem de Deus. Eu não sei, minha vida não está indo bem. Quem está sustentando o seu altar? Você tem certeza de que Deus ainda está no seu altar?